técnico conversar com a gente, ir aos nossos gabinetes. A senhora vê o que está chegando de pergunta aqui, eu precisaria de um dia para conversar com a senhora. E lembrar, ministra, que nós aqui queremos que a senhora dê muito certo. A senhora precisa dar certo, porque a senhora dando certo, vidas estarão sendo salvas. Então, não existe uma torcida aqui contra a senhora. Pelo contrário, nós queremos muito que esse ministério dê certo. Mas a gente está vendo que tem coisa que não está dando certo lá, ministra. Ou a senhora está sendo sabotada o tempo todo por sua equipe, e às vezes eu acho que é isso mesmo. A senhora é uma boa técnica, a senhora é uma grande profissional, a senhora é uma grande cientista, mas os erros da sua pasta, eles são gritantes. Por exemplo, está chegando aqui para mim, o que aconteceu com a caderneta da criança e do adolescente que tirou o protocolo de risco psíquico para o autismo e agora só indica um QR Code? Será que sua equipe técnica tem certeza que todo brasileiro tem acesso a um celular para buscar os dados e as informações por QR Code? Por que retirou o protocolo da caderneta? Perguntas como essa: 145 mil doses de vacina vence no final de abril, vacina contra a dengue, e não tem plano B, caso a procura aumenta. O que aconteceu? Por que deixou vencer tantas doses? No mesmo sentido, ministra, milhares e milhares de remédios lá destinados ao povo Yanomami foram jogados fora. Foi encontrado remédios no lixo. O que aconteceu? Vocês não observaram a data de validade dos remédios lá que foram destinados aos povos indígenas, especialmente ao Yanomami? Outra coisa, ministra, a senhora anunciou a construção de 2 hospitais na área Yanomami. Já começou a construção dos 2 hospitais? Não serão mais 2 hospitais? Outra coisa, temos uma MP aqui, a 1209 de 2024, que está prevendo R$1 bilhão para as ações de emergências com relação ao território indígena Yanomami. Não está previsto nessa MP nenhum orçamento para a área dos hospitais. Eles não serão construídos? Serão construídos? A senhora falou de subnotificação no governo anterior, mas a gente precisa chamar a atenção que é a mesma equipe que está lá. São os mesmos servidores do passado que estão lá. Eu estive agora esse final de semana lá em Roraima, ministra. Eu não conversei com a imprensa, não. Eu conversei com os profissionais que estão em área. As mortes estão aumentando, sim. E por que vocês não divulgam os boletins de setembro para cá? O último boletim divulgado foi em setembro do ano passado. Com medo da gente fazer comparação, a gente não quer fazer comparação, ministra. A gente quer salvar a vida de criança Yanomami. Eu quero lembrar que os números do governo anterior teve um agravante. Nós tivemos 2 anos de pandemia. E isso precisa ser considerado. E não consideraram os 2 anos de pandemia na hora da sua equipe técnica usar aqueles números para atacar o antigo governo. Eu fui chamada de genocida e eu não era responsável pela pasta da saúde. Seus técnicos em reuniões em área diziam: nós vamos prender a ministra Damares, a ex-ministra Damares. Por quê? Porque usar morte de criança para perseguir o governo anterior aconteceu na sua pasta. E talvez não tenha sido a senhora. Aí eu pergunto, a senhora está sendo sabotada dentro do ministério? A senhora tem controle realmente de tudo que está acontecendo ali, ministra? A senhora está confortável em continuar nesse cargo? A senhora é muito boa. Não termina a sua história na condução dessa pasta se a senhora não estiver se sentindo confortável. Temos muitas perguntas aqui, mas eu tenho uma que está me incomodando há muito tempo. O que aconteceu com a menininha Yanomami que foi estuprada de forma coletiva? Estupro coletivo dentro da Casai de Boa Vista. A menina é retirada da aldeia, vem para a tutela do Ministério da Saúde dentro da Casai e ela é estuprada. Estupro coletivo. Onde está essa menina? O que aconteceu? O que houve que não teve proteção para a menina sob a proteção da sua pasta, ministra? Ministra Anísia, são tantas perguntas. Eu gostaria de um dia inteiro para lhe perguntar. Tem uma pergunta de orçamento também. As emendas de bancada estão sendo executadas? Nós temos senadores o tempo todo aqui reclamando que é emenda impositiva, elas não estão sendo executadas. O que está acontecendo com a sua gestão? Ministra, a gente precisa que a senhora dê certo. Acredite nisso. Nós queremos que a senhora dê certo. E aqui, ministra, essa comissão é a sua casa. A casa é a sua casa. Vem conversar com a gente. Não quer audiência pública. Faça reunião de porta fechada com a gente. Mas a gente precisa que vidas sejam salvas. Nós estamos diante da pandemia da dengue. A vacina foi lá para criança de 12, 14 anos. Até hoje eu não entendi. O mosquito pergunta a idade na hora de vacinar. A sua equipe técnica não nos explicou por que estabeleceu uma idade tão curta, um período tão curto, 12, 14 anos. Resultado, ministra, venha mais vezes a essa casa. A sua pasta tem nos deixado o tempo todo em constante angústia e nós gostaríamos de ter resposta para todas as nossas perguntas. Se não se sentir à vontade em responder, pode responder por e-mail e eu tenho mais perguntas e queria lhe pedir permissão, ministra, de enviar diretamente para o seu gabinete e a senhora me responder por e-mail as demais perguntas. Ministra, pode ser 10 minutos?
Pode. Vou tentar aqui. Vamos tentar. Vamos tentar, que eu vou olhando as questões e... Bom, primeiro, em relação à questão do senador Eduardo Girão a respeito da vacina de Covid. Não, antes de tudo, eu falo o seguinte, eu jamais deixei de vir a essa casa quando convidada e a minha gestão também é sempre aberta ao diálogo e valoriza esse diálogo, frisando que não só o meu respeito, mas a minha valorização da ação parlamentar. Ela é necessária para o Brasil. Quero, em relação à questão da vacina, dizer que todas as ações do Ministério da Saúde nessa área, elas são coordenadas pelo... Nós não vamos construir 2 hospitais na área Yanomami, não precisamos nos preocupar com a MP em apresentar emendas, em apresentar modificação, não precisamos de orçamento para isso, nem tirar um pouquinho dessa MP. Serão polos bases, é isso? Não serão hospitais. Ok. Segundo, ministra, quando eu falei para a senhora ter cuidado, olha a inteligência que a senhora tem. Como eu gostaria de ter o cérebro da senhora. Mas eu repito, a senhora pode estar sendo sabotada no Ministério. Como é que a sua secretária nacional antidengue viaja em janeiro, 30 dias de férias, ministra, em plena crise? Ministra, fique atento à condução do Ministério. Que Deus lhe abençoe, ministra. Que a senhora tenha muito sucesso. Se a senhora decidir ficar, que a senhora tenha muito sucesso. E quem sabe, ministra, não vai ser aqui que a gente vai encontrar a solução para a saúde indígena. De 2007 a 2011, ministra, o Vale do Javari era a maior desnutrição do mundo, maior que o Sudão. A secretaria, a CESAI não está dando certo, vamos ter que rever, que era um sonho nosso, lembra, ministro Humberto? Ter uma secretaria de saúde indígena, não está dando certo essa forma de política pública, vamos ter que rever isso. Então, ministra, eu me coloco à disposição para o diálogo, para conversar, que Deus lhe dê estratégia e sabedoria, porque o nosso povo está precisando ser cuidado. Obrigado, senadora Damares. O próximo bloco eu vou fazer de uma vez só, tá certo?